Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente no empresarial do Rio Mar Kennedy, né? Durante toda essa semana, vocês sabem que a gente está aí com a jornada de estar gravando com vários empreendedores. Muito prazer, sou Hamilton Silva. Aqui você me encontra durante a semana em episódios inéditos do Perspectiva Podcast, onde a gente conversa com histórias que é o que nos move aqui, né? Desse lado aqui a gente fica encantado em ouvir transformações de empreendedores que se destacam no seu nicho de atuação. E aí hoje não vai ser diferente, tá? Hoje a gente começa o Perspectiva Podcast, mas antes quero lembrar para você que todas as informações que eu trouxer aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a Instagram, a endereço, a telefone, você pode correr na descrição desse vídeo, vai lá e confere, porque de fato vocês vão ficar impressionados com a história que a gente está trazendo hoje aqui, que é de uma empresa familiar. E eu preparei uma introdução para poder chamar os nossos convidados de hoje. Vamos aqui à nossa apresentação, tá? Vamos lá. No Perspectiva Podcast de hoje, eu vou falar sobre uma história de inspiradora. Tudo começou com alguém que, após 30 anos dedicado ao conserto de relógios, decidiu, junto à família, dar um passo ousado e empreender. Mesmo enfrentando enormes desafios, abriu as portas em plena pandemia de 2020. A determinação dessa família foi impressionante. Eles superaram as dificuldades, iniciaram e hoje, em 2024, estão consolidados com uma loja física que combina tradição e inovação, sempre priorizando um atendimento de excelência. Transparência, confiança, qualidade são os pilares que fazem essa empresa se destacar no mercado, oferecendo um serviço diferenciado e de alta qualidade. E por isso, nós temos a honra de receber Genésio Jales e Guilherme Jales, os fundadores da Ótica Jales. Palmas, senhoras e senhores! Bom, essa introdução aqui reflete exatamente isso que eu falei de vocês. Sim, a gente começou numa trajetória, como você pontuou aí, a gente começou num momento bem difícil, digamos assim, né. Perfeito, olha só. Então, eles são meus convidados de hoje. Eu estou aqui com o Genésio Jales e o Guilherme Jales, da Ótica Jales, que veio aqui conversar com a gente. Primeiro, quero agradecer demais a gentileza de vocês dedicarem esse tempinho para vir aqui contar um pouquinho da história de vocês. Guilherme, muito obrigado. Obrigado, Hamilton, prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história hoje. Perfeito. Seu Genésio, muito obrigado, tá? A gente que agradece o convite, né? De estar aqui, a oportunidade de falar um pouco da nossa história. Perfeito. Então, bom, aqui a gente pode conversar de boa, né? Pode conversar sobre tudo. Sim, Pode. Perfeito, então. Então vamos lá, ó. Bom, no episódio de hoje aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história deles e eu quero falar da Ótica Jales, mas antes eu queria saber quem é o Guilherme. bem, se definir às vezes é um pouquinho Verdade. vamos lá. Eu tenho 33 anos e eu estou no ramo de ótica há 3 anos e meio, quase 4 anos. E, assim, a minha inspiração, minha motivação, assim, quem me ensinou o caminho, me mostrou um começo, e dali eu fui traçando, foi meu pai que está aqui comigo, né. Então esse negócio, né, é um desafio, como empreender de maneira geral é um desafio, né, mas eu posso dizer que foi um caminho que eu encontrei depois de experimentar diferentes profissões, percebi que é onde eu me encontrava, porque tem uma coisa nesse ramo que vai além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é fundamental para fazer o negócio funcionar, para entregar um produto de qualidade, para poder deixar o cliente satisfeito, mas também passa pelo atendimento, pelo lidar com a pessoa, pelo, eh, pela entrega, como entregar, né. E isso foi uma coisa, uma lição que posso dizer assim que eu aprendi em casa. Perfeito. Guilherme, idade, você já falou 33. 33. Natural de Fortaleza. Isso. Pronto, nasceu e se criou por aqui, então a gente já pode falar aqui de igual para igual, né? Sim. Digamos assim. Bom, assim, o interessante que você fala sobre a jornada de vocês, eu queria entender o seguinte: você já foi CLT, já trabalhou CLT, e o que é que você fazia antes?
Na verdade, eu comecei no ramo de ótica, como eu falei, né? Já faz uns 4 anos, então minha formação original é completamente diferente. Terminei o ensino médio, e uma coisa interessante para pontuar, né? Na época que eu estava naquela dúvida do que fazer, né? Uma das coisas até que o pai falou na época assim, por que você vai pro ramo da ótica? É uma coisa interessante. Aí eu, na época, ainda muito novo, 17 anos, pensei, acho que não. E aí o mundo gira, né? E eu fui parar no mesmo lugar. Mas eu, originalmente, minha formação é como engenheiro de telecomunicações. Então eu Olha só. comecei numa área completamente avessa a isso, a área da tecnologia. Trabalhei nessa área durante alguns anos, mas aí por N fatores, a vida foi me levando por outros caminhos, né? Ah, rapaz, pois é. E é sobre isso, né? A gente não consegue descrever. Os pais da gente projeta a gente para poder seguir aquilo que de repente ele gostaria, mas às vezes não é bem assim, né? Seu Genésio, eu queria que o senhor falasse como é que começou a sua história na ótica. É, em 1987, eu comecei numa das empresas maior do ramo de ótico aqui em Fortaleza, né? Sim. Uma das grandes, mais famosas, né? De ramo de serviço ótico e prestação de serviço em relógios. E eu comecei lá, era jovem, tinha 19 anos, Qual era o ano que você falou agora? 1987. 7, nossa. Olha só, vai lá, continua. É. Então, eu trabalhei nessa empresa há 32 anos. Com muito orgulho, eu aprendi a minha profissão lá. Porque lá nessa empresa, eles investiram em treinamento. Uma coisa hoje que é difícil nas empresas. Verdade. Mas o treinamento na empresa é primordial. E lá, durante esses 32 anos, eu sempre tive a vontade de ter trabalhado por conta própria. Só que eu tinha medo. O medo, eu acho que aflige qualquer pessoa de CLT. É, É pensar que você, ao trabalhar por conta própria, você vai ganhar menos do que você ganha com a carteira assinada. E, e a minha experiência, a minha carteira de clientes que eu tinha, porque eu me preocupava em fazer amizade com os clientes. Eu tinha uma agenda com telefone de cliente. O cliente, para mim, não é só cliente, é meu amigo. Então, tenho vários clientes hoje em dia que me procuram no sábado, vêm ao centro de Fortaleza para cuidar dos seus relógios, olha só. entendeu? Então, assim, foi uma trajetória de 32 anos que, depois de 50 anos de idade, 50 e tantos, que eu fui sair da CLT e fui trabalhar por conta própria com a minha esposa e com meu filho também. Olha só que legal. E assim, a gente sabe que esse período em que a gente que se trabalha para CLT, porque eu também já fui CLT, né? A minha formação eu sou analista ambiental. Sou técnico em segurança do trabalho, sou técnico em meio ambiente. Eu sempre fui muito da construção civil e eu me identifiquei dentro da área da tecnologia ao longo do tempo. Trabalhei para muitas construtoras e a vida tem dessas coisas. E quando a gente fala assim desse tempo de carreira que você dedicou para aprender o que você sabe fazer hoje, e o mais interessante, transformar isso numa atividade familiar, né? Porque hoje o senhor é o Guilherme e a esposa também, como é o nome dela? Cristina, A Cristina também, um grande abraço para a Cristina. Ela ter vindo também aqui participar com a gente. Quem sabe numa próxima oportunidade. A verdade. Cristina, um grande abraço. Uma hora eu vou aí conhecer a loja, tá bom? Um grande abraço para a senhora. Mas voltando aqui, e a gente sabe que transformar 50 anos dedicado à ótica, eu queria entender como é que você chegou na ótica. Como é que você chegou assim? Poxa, isso aqui é uma empresa, foi pela oportunidade, foi pela curiosidade, como é que foi? Foi a necessidade. Tá vendo? A gente jovem com 19 anos, um mês de casado, que eu tinha me casado, tinha ficado desempregado. E ao chegar nessa empresa, né, eu passei numa seleção de jovens que era dada a oportunidade para trabalhar como contínuo. E quando o supervisor viu o meu currículo, né, e me entrevistou, nós conversamos, né, ele disse assim, não, você pode começar até amanhã, se você quiser. Ele gostou tanto do meu currículo, que ele disse assim, se você ajeitar os documentos, você começa amanhã. Mas você não vai para ser contínuo, não. Você vai direto trabalhar no balcão da empresa, no atendimento. Já com vendas? Já direto na venda. Olha só, É. rapaz. Aí a gente foi trabalhar ali do lado dos colegas, aprendendo, né? Porque a escola, lá, a empresa ela era uma escola. Então a gente entra, geralmente lá os vendedores, os gerentes, que são gerentes hoje nessa empresa,
todos entram como contínuo, aí vão galgando seus postos de acordo com o tempo, com o desejo da pessoa crescer dentro da empresa. E lá nessa empresa, eu gosto muito de falar isso, a gente tinha o privilégio de assistir treinamentos, grandes treinamentos de grandes oradores do Brasil, como Paulo Vieira, Paulo dava Vieira. palestra pra gente. E Nesse tempo, o Paulo Vieira já era um fenômeno, né? ele estava começando na liga. É, Hoje em dia, hoje ele é um fenômeno, né? Eu vou é, fingir aqui. Hoje ele é um hoje fenômeno, é um mas que fenômeno. Ele já tem uma dá carreira palestras gigante. até nos Emirados Árabes. Já. Eu conheço um colega, acho que vocês devem conhecer também, o Raidar, Valner Mas, Raidar. sim, Paulo já levou o Raidar para Dubai, mandar as palestras dele. E eu fiquei impressionado, Paulo, ó, deixa o cinegrafista aí, vamos que eu filmo para você lá. Super gente fina, super gente boa. E ele gravou algumas coisas com o Raidar lá em Dubai, inclusive até hoje ele tem essas imagens. Mas isso. continua, Paulo Vieira era Paulo palestrante. Vieira, Alfredo Rocha, um dos maiores palestrantes do Brasil. Alfredo, eu não É, recordo dele, mas sim. realmente são ótimos oradores, ótimos treinadores de vendedores. O Alfredo Rocha disse que todo mundo é vendedor, não importa a sua profissão, você está vendendo a sua imagem, você vende seus valores, né? O importante do eu estar falando isso é porque muitas vezes na equipe onde você trabalha, quando você é convidado a participar de um treinamento, muitas vezes o vendedor diz assim: poxa, de novo, não Rapaz, sabe o que está perdendo, verdade. entendeu? Você investir no seu conhecimento. Então vale a pena. Aproveite as oportunidades. Você que quer empreender um dia, deve treinar, assistir palestras. Hoje em dia a gente tem a ferramenta muito boa, né? Verdade. YouTube você tem as palestras dos maiores palestrantes do Brasil. Exatamente, é verdade. E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com o seu Genésio Jales e o Guilherme Jales, eles são os fundadores da Ótica Jales. É uma empresa familiar, por isso que é legal conversar assim, porque quando se trata de uma empresa familiar, você tem assim a segurança e o compromisso de um trabalho de excelência que um está ajudando o outro, sem aquele sentimento de alguém tá achando que tá querendo ser É, mais que o outro, e já não existe isso entre uma família. E o fato de vocês conduzirem isso lá, eu acho muito legal também. Mas, Guilherme, deixa eu te perguntar. E aí, depois que virou a chave, disse, cara, não é tecnologia, eu vou trabalhar no ramo de ótica. Como é que foi assim, o teu primeiro contato, assim? Tudo bem, tu já tinha os exemplos em casa, mas como é que foi assim? Poxa, eu tô disposto hoje, vou encarar. Como é que foi? O começo teve a ajuda de amigos, né? Alguns amigos que também trabalhavam no ramo, que foram dando toques, dando ajudas, dando sugestões. Ó, o caminho é esse, né? Especialização técnica, propriamente dita, né? A gente tem aqui formação técnica aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nesse ramo, né? E aí, como eu disse, os amigos que foram ajudando, que também trabalhavam no ramo há mais tempo, de dar toques, né? De acompanhar, de dar aquela sugestão. Até mesmo bem no meu comecinho mesmo, de eu acompanhar, dizer assim, passa um dia aqui com a gente e vê como é que funciona, né? Então, até como ele estava mencionando, né? O treinamento, né? Você aprende muitas vezes na prática, né? Mas de que maneira, né? Observando, né? No Sim. ramo como esse que você tem a oportunidade, por exemplo, estar do lado de um bom vendedor e ver como ele atua, isso é muito valioso, né? Mas como perguntou, como foi que eu cheguei aí, né? É. O chegar veio, de novo, de certa maneira, através da necessidade. Em que aspecto, né? De pesquisar, de tentar ver outros caminhos, né? Já não me encontrava mais tanto na minha formação original, e aí fui procurar galgar outros caminhos, né? Tinha começado a empreender em outro ramo durante alguns anos, na área de brindes. Sim. Durante alguns anos eu trabalhei com isso. Personalizados, né? E isso, né? Então, assim, durante acho que 4 anos, né? O negócio foi andando. E toda a experiência ajudou a colocar um tijolinho onde eu vim chegar, né, hoje em dia. E, digamos assim, tô galgando, né, construindo essa escada, né, digamos assim. Mas, como eu disse, essa formação ela veio aos poucos e teve um incentivo da família, foi crucial para isso acontecer. E uma sensação que eu tinha dentro de mim desde o começo era algo que eu gostava era de lidar com pessoas, atender. Minha primeira experiência de trabalho remunerada, digamos assim, né? Como estagiário ainda, não era o CLT, mas era estagiário, era esse caminho. No balcão de atendimento da Secretaria de Finanças de Fortaleza, Olha só. como estagiário.
Então, saía da faculdade de manhã e à tarde, durante alguns meses, trabalhei no atendimento, e ali a gente lidava com desde o IPTU, ISS. E ali eu percebi que muitas vezes as pessoas vinham com demandas que, na verdade, às vezes a pessoa queria ser escutada. Essa era a verdade. A gente, num balcão, por exemplo, como esse, né, no caso, a gente estava trabalhando de serviço público. Ali você recebe pessoas de todas as rodas da sociedade. E ali, muitas vezes a demanda da pessoa ela quer ser escutada. Então, às vezes, ela vem chateada por outras coisas. Ela vem chateada, às vezes, por causa da burocracia. Mas como é que isso aqui funciona? Né? Como assim? Que documento que eu preciso? Eu vou no canto diz uma coisa, no outro canto diz outra. Vamos lá, é Se isso lidar com isso no dia daqui. a dia não é fácil, É. né? Então, muitas vezes a pessoa ela vem com uma demanda que ela quer ser escutada. E, na verdade, um bom vendedor precisa ser um bom vinte. Com certeza absoluta, é bem por aí mesmo, exatamente. Essa jornada de vocês me parece que começou há muito tempo, né? Dessa questão de venda, e eu queria que vocês falassem do comecinho, a primeira loja, o primeiro processo de atendimento, como é que foi? Isso, eu vou deixar até que ele contar, porque no começo, como a gente até estava comentando, né? Trabalhamos em duas frentes, né? Eu, mais realmente como o ótico da loja, né? E Parte ótica. esse meu pai, o Genésio, como o nosso balcão de serviços, né? Em conserto de relógios, né? Que aí realmente o começo do negócio foi a partir dele nesse âmbito do conserto de relógios. Explica pra gente como é que foi, É, Genésio. na empresa que eu trabalhei 32 anos, o, o atendimento era prioritário mais, era atender consertos de relógio. A gente atendia, costumava dizer que a gente atende do pessoa mais simples de Fortaleza, porque é no centro, não era em shopping. A gente atendia das pessoas mais simples, a médicos, advogados, para consertar seus relógios. Então, trabalhei nesse setor e ainda trabalho até hoje só no serviço de relógio. O serviço ótico veio depois com a chegada do Guilherme. Então, quando eu trabalhei esses 32 anos na empresa, como eu te falei, eu tinha uma carteira de clientes. Eu notava que a minha necessidade financeira não era sustentada pelo que eu trabalhava, né? A gente sempre quer ter voos maiores, né? Sim. Voos financeiros, claro. Né? E nesse aspecto, assim, houve um momento realmente de uma dificuldade financeira que, assim, meio que impulsionou, né, isso. Isso. Então, eu me via, visto que eu tinha muitos clientes, eu disse assim, o atendimento que eu presto aqui, eu posso prestar esse atendimento lá fora. Então, meu sonho sempre foi empreender, mas como eu falei, sempre tinha medo, né? Só que começou a ver a necessidade financeira, e chega um limite, né? Chega um ponto que você diz assim, não, aí não dá mais, né? Eu tenho que arriscar agora, né? Tem que arriscar, não dá mais, a hora é essa. Agora é essa. E quando chegou essa hora, eu pedi realmente dispensa na empresa. Eu fiz um acordo com a empresa. Não esperei a empresa me dar minhas contas, não. Nem fui barganhar Entendi. acordo, não. Fiz, Ah, fiz, uma, sim. fiz um acordo muito bom com a empresa e saí e fui trabalhar na Pedro Pereira. Pequeno negocinho, um birôzinho de 70 centímetros. Pois é, nesse momento que eu queria entender, depois que você pediu lá, não, rapaz, é o seguinte, eu não dá mais, quero agradecer demais a oportunidade, agora eu quero tomar de conta da minha vida, das minhas coisas. Isso Aí, mesmo. como foi? Virou de. Foi. Nós alugamos um ponto que fica na Pedro Pereira, 521, debaixo de uma escada. A escada só tinha um espaço de 70 centímetros na entrada, assim, na entrada de um prédio. E lá a gente começou colocando bateria, eu comecei a ligar para os meus clientes e que estavam trabalhando por conta própria, que ia manter o mesmo serviço que eu mantinha na empresa que eu trabalhava, e que contava com o apoio deles, claro. E ficamos lá alguns meses. Aí veio a pandemia. Aí pandemia fechou tudo, né? Meu Deus do céu. Desse pequeno pontozinho lá, a gente fechou, passamos os meses em casa, atendendo muitas vezes até lá na porta de casa, colocava máscara, proteção. O cliente passava no carro, meu cliente, que ele já ligava para mim e dizia: Genésio, eu tenho tantos relógios para colocar bateria, isso não tem problema. Você passa aqui em casa, não precisa nem descer do carro. Você me entrega os relógios, que você dá a volta no quarteirão, 2 voltas, e depois você recebe no seu próprio carro o seu relógio. Qual era o bairro? É Farias Brito, Farias Brito. ali Sim. pertinho do Mercado São Sebastião. Aham, Nós estávamos morando ali na Padre Mororó. sei. E assim a gente foi, se virando, né? E, Fazendo o mesmo serviço, porém o cliente no carro dele e eu dentro da minha casa.
Olha só, Aí, rapaz. pós-pandemia, durante a pandemia, um lojista aqui do centro de Fortaleza me ligou e disse assim: Genésio, tem muitos clientes lhe procurando aqui no centro. E você está fechado. E são clientes idosos. E você, quando é que você vem trabalhar? Eu disse, rapaz, eu só vou trabalhar depois da pandemia, porque o governo não quer que nós trabalhemos durante a pandemia, né? Por conta dos riscos. Né? Sim, E eu também nem ia colocar em risco nem a minha saúde, nem da minha família, nem dos meus clientes. exatamente. Lembrando também que esse ponto lá do comecinho, né? Ele era, como eles disseram, era um lugar que era, em um momento de pandemia, era impossível. Era um lugar que, assim, não existia nenhum tipo de distanciamento, era realmente inviável, né? Foi a primeira pandemia, né? Foi ali naquela comecinho ali de 2020, né? Aí esse rapaz, como viu que eu tinha muitos clientes me procurando lá no número que estava fechado no centro, disse assim: olha, vamos fazer o seguinte: quando terminar a pandemia, se você quiser um pequeno espaço lá na minha loja, eu vou lhe ceder. Entendeu? Eu lhe conheço há pouco tempo, mas parece até que eu lhe conheço há muitos anos. Olha só. Aí, certo, depois quando terminar a pandemia, nós vamos aí conversar. Assim, passou os tempos, os meses fechados, né? E Junho de 2020. aí eu retornei, procurei esse amigo, dono de uma eletrônica ali na Pedro Pereira. Aí eu cheguei lá, ele me mostrou a loja dele, ó, tem duas lojas, você pode ficar nessa ou na outra loja. Eu disse, não, tá bom aqui. Você me dá aqui 1 metro aqui desse balcão aqui, para mim tá ótimo. Se você me ceder aqui 1 metro, eu vou atender meus clientes aqui como se fossem seus clientes. E o que eu puder também lhe ajudar, direcionando as necessidades dele para o ramo de eletrônica, tenha certeza que eu vou fazer, porque essa parceria é, que os clientes estavam indo até o estabelecimento dele, né? Então, eu ia indicar para ele também. E assim ficamos 1 ano. Quando veio a segunda pandemia, Segunda onda. Nossa. né? Aí foi a mais desesperadora, né? De tudo isso de novo, não De é, tá? novo, Como é que vai ser? Aí como é que foi. foi? Aí fechou tudo de novo. Deixa tudo de novo, baixa as Em portas. março de novo, de 19 de março, fechou tudo de novo. Vamos para casa novamente. Só que nesse intervalo que fechou, a gente pensou assim, não, a gente devia ter um espaço próprio. Porque nós lá chegamos a aumentar o nosso número de clientes novos na eletrônica, colocando bateria, fazendo consertos de relógio. E os clientes antigos também, né, que continuaram a nos procurar. Aí nós fomos para casa e ficamos pensando, a gente precisa de um ambiente novo. E a gente começou a pesquisar nos pequenos shoppings aqui do centro, de Fortaleza, um local que fosse agradável, desse um bom conforto, né? Não precisa ter luxo, mas precisa ser limpo, organizado. E assim a gente achou lá na Cidade do Pompeu, ali próximo às casas veterinárias, um shopping, um pequeno shopping de pequenos negócios, lá no Shopping Camelo 1. Sim, ainda existe, né? São dois Isso. shoppings Camelo, né? O Camelo 1 e o Camelo 2. O Camelo 1 fica na rua Senador Pompeu, galeria com o General Sampaio. Ah, tá. Isso. Vizinho ali às lojas de artigos veterinários. Isso, a gente fica ali entre a, digamos assim, entre a Pedro Pereira e a Pedro I, né? Assim, a Sim, gente pode sim. dizer que é o miolo do centro de É o miolo, Fortaleza, né? né? Praticamente ali mesmo. Porque antigamente o miolo era ali a Praça Ferreira, né? É, Isso. Era, né? ainda é o formigueiro do É, centro, Ainda é ali. ainda é ali. tem Ué, muito eu passei movimento. É por lá. um, é um quadrilátero ali entre Major Facundo, General Sampaio, São Paulo e Liberato Barroso. Então, vocês consideram que o centro da cidade é ali, nesse Não, canto? ali é o fluxo maior de cliente. O centro da É, cidade, de fato, é Eu Duque de Caxias até. É um quadrilátero bem grande. Porque eu digo assim, porque antigamente era bem maior, porque quando tinha É, aquela estação, né? Não é isso. mais estação, parece. Não é isso, mais a É estação ali, a a estação Pinacoteca. de ônibus, né? Final da linha. isso. Final da linha não é mais, não tem mais aquele final da linha É, ali. Então eu via muito, porque tinha um shopping, né, na esquina, que era a a Caiaca, caiaca. Gaiaca. aí que fechou também. Fechou. Nossa, eu lembro de muita coisa ali. Mas enfim, na verdade o centro ele é muito rico. O centro de É. Fortaleza, Sim. ele é. A única sensação que eu tenho é que em algumas ruas eu vejo que a prefeitura não cuida muito bem. Deveria cuidar, né? O É. que acontece muito com o centro da cidade, na verdade, é porque é uma mudança naturalmente do consumo das pessoas com o passar do tempo. Há 20 anos atrás, os shoppings eles estavam concentrados só em algumas zonas da cidade, às vezes até em zonas de metro quadrado mais caro da cidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todos os bairros de médio e grande porte têm um shopping, mesmo que pequeno, que muitas pessoas vão atrás desses shoppings principalmente para compra de produtos, né?
Então, o centro da cidade, a gente sente hoje em dia que ele é ainda muito forte para prestação de Com serviços. certeza, isso é Então, se verdade. algumas coisas a pessoa muitas vezes vai comprar no online, ou se ela vai comprar num shopping, verdade que isso vai acontecer. Mas certos serviços a pessoa ainda vai em busca do centro da cidade, atrás, evidentemente, de preço também, né? E, de novo, também existe muitas vezes a tradição, né, do centro da cidade, ele ainda É, é muito vivo, né, é, e a gente tem algumas ações que, enfim, vão acontecendo ao longo do tempo que a gente percebe que o centro da cidade ele ainda é vivo e, assim, que a gente tenta estimular as pessoas para elas manterem esse centro vivo, né. aí hoje a junção da Ótica Jales ainda também a gente ainda pode encontrar conserto de relógio lá na ótica ou não? Sim, Só sim. Quando nós saímos da segunda pandemia, nós ah, alugamos inicialmente um pequeno quiosque de 2 metros, 2 metros. 2 por 2, uma porta de vidro, e lá nós atendíamos conserto de relógio. E quando o cliente me falava que, Genésio, quem você indica para fazer meu óculos de grau? Estou precisando, você não está mais naquela empresa? Aí eu dizia, olha, o meu filho faz atendimento a domicílio. Se você desejar, ele vai até a sua casa, leva as malas com as armações e ele faz o atendimento para você. Olha só. Foi. E foi aí que o Guilherme, durante o curso técnico que ele fez, também atendia já os clientes na casa deles, né? Prestando um serviço assim diferenciado, né? E era justamente sobre isso, né, que eu estava vendo assim, vocês acompanham realmente a necessidade do cliente. Ó, eu tenho interesse fazer um exame, eu comprar um óculos e tal. E se a pessoa vier até mim, poxa, ótimo, excelente, né? E aí depois que surgiu o primeiro convite, a primeira indicação, né? Aí Isso. deslanchou, né? Poxa, como É. é que foi? Aí, quando o Guilherme ficou fazendo o curso e atendendo os clientes na casa deles, quando o Guilherme estava para concluir o curso, a gente alugou uma sala maior, onde nós estamos hoje, mesmo Shopping Camelo. Nós não íamos mudar de endereço para não perder os clientes. Exato. Alugamos uma loja bem maior, bem, bem maior mesmo, porque era 2 por 2, né? Sai de um 2 por 2 para hoje para um. Uma loja de Sei quantos lá, metros? talvez uns 40 metros quadrados, Nossa, algo assim, É, é a que diferença, né. bom, é. rapaz. Não é uma loja luxuosa, mas ela é agradável. O cliente chega lá e se sente bem por estar no ambiente familiar. As pessoas dizem assim, rapaz, aqui o aspecto é tão bom, o cheiro é tão bom. É, é engraçado que algumas vezes alguns clientes chegam e dizem assim: "A gente chega e se sente bem", Bem, e a gente não viu isso só uma vez ou 2, várias é, vezes a gente teve clientes que chegaram e disseram assim: "Puxa, a gente chega aqui e se sente tão muito bem", bem. e a gente fica muito feliz, porque na verdade, de novo, a gente está trabalhando em família, né. Ah, Então, a gente quer ter uma meio que harmonia aqui dentro também do e que o cliente também se sinta bem. Ninguém volta num lugar que não tá se sentindo bem, né. exatamente. E aí vamos lá. E aí eu quero conhecer a ótica. Foi aí que surgiu então a ótica Jales, Ótica Jales, é. Definitivo, Ótica Jales, com a parte de ótica e a parte de conserto, né? de conserto Serviço de É, relógios, isso. de de relógios. relógios. Quando se procura no Google, hoje as pessoas querem indicação. As melhores indicações são indicações dos amigos, o boca a boca. Aí muitas vezes você está na sua necessidade do celular e você procura ali no seu Google, onde eu encontro uma pizzaria, onde eu encontro uma padaria, uma confeitaria. Se você digitar conserto de relógio no Google, eu estou entre os 3 melhores primeiros devido quê? Às avaliações que os clientes fizeram pelo atendimento que eu O orgânico, né? é, Sim, O entendeu? orgânico. Muito, eu fiquei né. impressionado. Você comentou aqui para mim, eu fiquei. E é exatamente sobre isso. É. É, o centro da cidade. É para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, ó, lembrando, antes de eu concluir, qual é o Instagram? O Instagram é Ótica Jales, @Ótica Jales. Arroba Ótica Jales, e o endereço é na rua Senador Pompeu, 1258, é onde vocês vão encontrar a Ótica Jales, com armações, com consertos de relógio, não é isso? E as Exatamente. melhores lentes do mercado. As melhores lentes do mercado. E você vai encontrar tudo isso, ó, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que tem lá o link do arroba deles para você ir lá conhecer a ótica. Ó, o centro da cidade tem dezenas de óticas, mas o que eu quero dizer para você é que bem avaliada, bem posicionada nas redes sociais. Pode pesquisar aí agora. Se você botar aí ótica Jales, você vai se deparar com uma ótica que já tem tradição
né, já conhece, tem uma variedade enorme de armações lá, e eu queria ouvir do Guilherme exatamente o que é que o cliente vai encontrar ao chegar na Ótica Jales. Primeiro de tudo, a gente sabe que o preço é uma demanda óbvia de todo mundo que vai comprar um produto, né? Eu quero um produto, mas eu tô apertado, a grana tá curta, né? Mas o que a gente sempre promete para a pessoa a gente vai entregar para a pessoa o que ela precisa, o que vai ser melhor para a visão dela, para a necessidade, para o conforto dela e que cabe no orçamento dela. A gente sabe que esse é um ramo em que a concorrência ela é feroz. Para quem anda no centro de Fortaleza que está pesquisando por óculos, ou mesmo que não esteja pesquisando, quando passa perto de óticas, percebe que a concorrência ela é ferrenha, né? Sempre tem alguma pessoa ali oferecendo, às vezes segurando o seu braço e diz assim, aqui é mais barato, né? Então, é naturalmente um ramo com concorrência muito grande. Então, o que a gente sempre se pautou em entregar para a pessoa primeiro, trabalhar com produtos de qualidade. Não trabalhar com produtos genéricos, de procedência Sem duvidosa, marca. que infelizmente é algo que nesse ramo é frequente. Então, assim, a pessoa naturalmente ela vai impulsionada pela busca de um produto mais barato, mas infelizmente a gente sabe que alguns produtos que a pessoa vai adquirir não são produtos de qualidade suficiente para a necessidade dela. A pessoa adquire aquele produto pensando, beleza, fiz um ótimo negócio que eu paguei pouco. A pessoa coloca o óculos no rosto, passa uns 2 dias, 3 dias, percebe, tá meio difícil de ler aqui. Então, o nosso, no- nossa, a gente se pauta em entregar um produto que tenha procedência, que tenha qualidade, por um preço justo. Porque a gente sabe que a questão do preço ela é fundamental na decisão de compra. Então a gente se pauta por produto de qualidade, por informação e transparência. Perfeito. Porque a pessoa, quando ela vai. Por exemplo, óculos é a saúde da visão. Óculos a pessoa usa. Claro, existe o fator estético? Existe. Mas é uma necessidade. É para atender uma necessidade. Então a gente busca entregar uma lente que traz o conforto para ela, principalmente para o público já mais velho, a partir dos 40 anos de idade, quando surge a necessidade da lente progressiva, né, aquela lente que tem que ir para longe, para perto também. Então, é principalmente aí que se torna algo mais sensível. Né? Tanto a questão do preço, como a questão da qualidade do que é entregue. E a gente sempre se pauta em entregar o que a pessoa precisa. Não é o que vai trazer mais lucro para mim, Né? o que vai me trazer vantagem financeira. É o que a pessoa precisa. Vai ter uma pessoa, por exemplo, às vezes vai ter um produto de uma certa marca, de uma certa faixa de preço, que atenderia perfeitamente a necessidade dela, porque é um produto de boa qualidade. Mas muitas vezes está fora do orçamento daquela pessoa. Eu teria um outro produto que é um pouco mais barato e que atende a necessidade da pessoa, dá mais conforto do que ela tem hoje com o que ela usa, e aí eu vou oferecer esse produto para a pessoa. Vou dar um exemplo: a pessoa vai trocar de óculos. Ela não é uma pessoa que sai muito na rua, no dia a dia, trabalha mais no escritório. Ela não tem tanta necessidade de uma lente que escurece ao sol, porque ela não é uma pessoa que sai muito ao sol. Daí pergunto para a pessoa: você sente sensibilidade quando se sai assim ao sol? Você precisa de óculos escuros? Não, não, para mim é tranquilo, eu não sinto tanto aquele ofuscamento assim quando eu tô saindo no sol. Eu não vou oferecer para a pessoa um produto que não é necessário para aquela. é, é, não é realmente o que ela precisa. Né? Não Entendi. vou oferecer para ela algo só por assim dizer porque eu quero ganhar mais. Não. Eu vou indicar para a pessoa aquilo que é a necessidade Que dela. atende. Porque assim, quando a gente até se coloca assim de maneira bem sincera, de mostrar, ó, isso daqui não tem tanta necessidade para a sua vivência, porque cada pessoa é diferente. Por exemplo, quando a gente fala de óculos especificamente, que é o nosso produto, é, cada pessoa tem uma demanda. Então a gente gosta de conversar com a pessoa, ver que experiência de uso ela já tem com óculos, qual é a dor dela no sentido de, não, isso aqui eu não eu sinto incômodo, essa lente é grossa demais. A gente conversa com a pessoa, vê qual é a necessidade dela. E a partir daí a gente vai encontrar numa gama de produtos o que atende à necessidade dela, que cabe dentro do orçamento dela. Per- Isso aqui é o que a gente se pauta em fazer na nossa ótica. Perfeito. Pois não? Esse mesmo pensamento do Guilherme, a gente também pode levar para o relógio. Muitas vezes o cliente chega em um relojoeiro ou numa relojoaria e traz o relógio dele para. O relógio está parando, né? Ou então o relógio parou.
Então, muitas vezes, a necessidade é só a bateria. E nós, como trabalhamos como família, nós temos princípios, a gente coloca só a bateria e diz que o problema do relógio daqui do cliente é só a bateria. A gente não vai inventar que o relógio precisa de uma revisão, que, que precisa ser desmontado, não. Se for só a bateria, é só a bateria. E ainda existe o caso de muitos clientes que chegam lá, eu testo a bateria está boa, e o relógio está funcionando. Eu digo assim, olha, o seu relógio, a bateria está boa, por enquanto não há necessidade de trocar. Então, a transparência com o cliente é que faz ele voltar. Se olhar no Google lá, os maiores comentários que está lá no Google, o Genésio Serviços em Relógio, que é Ótica Jales, é transparência, honestidade, preço. Isso aí faz conquistar o cliente, Com certeza. entendeu? E esses exemplos, essa vivência que vocês têm já dentro do mercado, também é crucial para as pessoas. Só em ser em uma empresa familiar, isso já ganha ponto de sobra. E ainda tendo assim a avaliação de diversos clientes que já tiveram essa experiência com vocês, e lembrando que essas avaliações você pode ver lá no Google, é só pesquisar lá no Google quais as palavras-chave lá que do ranqueamento, é Ótica Jales mesmo, né? Isso, exatamente. Porque o que que acontece? Até pelo fato do pai ele já ter uma demanda maior, uma experiência maior, né? Inicialmente, antes da gente abrir a loja física, ótica, né? Era o Genésio Serviços em Relógios, né? Quando a pessoa busca por Ótica Jales, ela vai encontrar o nosso endereço. E também quando procura por o Genésio Serviços em Relógios, né? Que era o negócio lá em 2020, também está lá no mesmo endereço. Atendemos, o balcão de serviço fica dentro da ótica. Ele vai encontrar essas avaliações, né. Então, por exemplo, no caso do serviço especificamente do conserto em relógios, quando a pessoa busca por consertos em relógios, vai lá encontrar o nome do Genésio em Em destaque, destaque, né? porque por causa das boas avaliações. Então a gente oferece essas 2 gamas de produtos, né, o óculos e o conserto de relógios. Perfeito. Então, ó, isso é um ótimo momento para quem de repente quer dar uma renovada. Inclusive, eu tenho um relógio parado lá em casa, eu tinha dois, mas o outro nem sei que fim levou. Mas eu tenho um relógio, inclusive, parado de ponteiro, que está lá em casa, que eu já troquei a bateria dele algumas vezes, mas você acredita que eu não tenho coragem, não tive coragem ainda de sair para poder ir Acredito. resolver o problema. E estou sem relógio, porque eu estou sem a bateria dele. Inclusive, eu vou até atrás dele, falando com vocês aqui, me lembrando onde é que está o relógio. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver, exatamente. Para você que quer conhecer a Ótica Jales, ó, dá uma olhadinha aqui no arroba que você vai encontrar na descrição desse vídeo. O endereço, eu vou repetir aqui, é na Senador Pompeu 1258, lá na loja 10, no centro, que é no Shopping Camelo 1. Vai lá que eles têm preço, tem um atendimento, a experiência lá é sensacional. E dá uma olhadinha também lá no Google, que ele é muito bem avaliado, já presta esse serviço, já tem uma experiência muito grande dentro dessa área. Continuando com a nossa conversa, eu queria saber assim, um relacionamento com os fornecedores. A gente precisa dos parceiros para a gente executar. Primeiro, eu queria te ouvir sobre a ótica. Você com certeza tem algumas parcerias que facilitam te trazendo novidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias que você julga importante. Perfeito. Como já falei desde o começo, a gente procura trabalhar com produtos de qualidade, então a gente nossa missão ao implantar a ótica foi trabalhar, como eu já falei, não trabalhar com lentes genéricas, com lentes de baixa procedência, procurar produtos que a gente tenha uma segurança de trabalhar com eles. Então, por exemplo, existem alguns grandes fornecedores, algumas grandes marcas que são já conhecidas, multinacionais, fabricantes de lentes, né? E aí o que é que acontece? Essas marcas elas têm aqui em Fortaleza, ou têm a nível de Nordeste, suas representações locais, de maneira que a gente consegue trabalhar com o laboratório do próprio fabricante, né? Opa, Então, assim, por exemplo, a gente tem 3 grandes marcas mundiais de lentes. Pode pontuar aqui, por exemplo, que seriam, por exemplo, Varilux, Roya e Zeiss, né? Uma é japonesa, uma é francesa, a outra alemã. Então, são fabricantes de lentes que você vai em qualquer lugar do mundo, você vai Líder encontrar aquela mundial. lente lá, né? Então, esses fabricantes, eles têm seus próprios seus laboratórios próprios, não são terceirizados, então eles dão para a Tem uma gente logística, né? uma segurança em relação à garantia, né? A certeza de que eu estou entregando para o meu cliente um produto que é de altíssima qualidade, né? Que o cliente vai receber o cartãozinho dele lá de autenticidade, ele vai poder ligar tranquilamente para o 0800 e saber, ó, isso aqui que eu comprei, isso aqui mesmo?
Vai dizer, tá lá, não, é isso mesmo. Né? A gente tá entregando o que a gente. Ele tá cumprindo o que a gente promete, estamos entregando aquilo que nós vendemos. Né? Então a gente procura trabalhar com boas marcas clientes, procuramos trabalhar com armações de qualidade, para que a pessoa ela não tenha experiência. Ah, meu óculos está muito bonito. Aí passou 3 meses, quebrou. Nossa, Né? Né? é Então, assim, complicado. quando a gente procura trabalhar com produto de maior qualidade, a gente consegue passar uma segurança para o nosso cliente e ele vai sentir segurança de que ele vai voltar. De que ele pode ter certeza de que ele está comprando algo de boa qualidade, né? Ele não Exato. vai voltar porque o relógio o óculos dele quebrou. Não, ele vai voltar porque vai indicar. A questão do boca a boca é fundamental, né? A gente vê que muitas vezes vai ter gente que vai oferecer um produto de menor qualidade. Essa pessoa só vai vender para aquele cliente uma vez, por É. causa dos problemas que vão vir daquele produto. E tudo isso a gente tem que ficar muito, muito esperto, né? Vamos lá, se o cliente não, Guilherme, eu estou precisando trocar minha lente, só que eu não estou com tempo de ir no centro. Essa visita domiciliar, me explica como é que funciona. Ele te liga, como é que é? Como é que funciona? O que é que acontece, né? A gente, no caso, a gente, geralmente isso vai acontecer muitas vezes em horários mais alternativos, né? No final de semana, à noite, né? Aí, por exemplo, a gente monta uma seleção de armações de acordo com o gosto da pessoa, né? A gente procura conversar um pouquinho com o cliente antes para saber mais ou menos qual é o gosto dele. E também coloca algumas coisas a mais para ele experimentar e ver como é que ele se sente, né? E o que a gente realmente leva essas armações, essas peças em domicílio para a pessoa experimentar, sentir o que é que encaixou melhor no rosto dela. E aí a gente encaminha essa demanda, em questão da fabricação das lentes, encaminha essas demandas para os nossos laboratórios parceiros, né, aqui em Fortaleza. Então, no início, antes da loja física, era nosso método único de Pessoal. atendimento, na realidade, né. Então, já durante algum tempo, durante alguns anos, eu vinha fazendo isso, levava os produtos na casa da pessoa para experimentar. Então, muitas vezes, naquele início, foi muito realmente muito no boca a boca mesmo, com pessoas próximas, conhecidos, e aí esses conhecidos, às vezes, indicavam para outros conhecidos, né, porque sentiam o que a gente faz na loja física, a gente começou lá atrás fazendo no atendimento em domicílio, né. Porque a gente sabe que algumas pessoas às vezes têm essas limitações. Às vezes vai ser uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, que não vai ter como se deslocar para uma loja física. Às vezes vai ser uma pessoa que tem uma rotina muito corrida, que de repente o horário dela, ó, eu saio do expediente 5 horas, eu posso ficar mais uma horinha aqui no trabalho, eu lhe recebo aqui. Às vezes tem pessoas que têm esse tipo de demanda, né? Entendi. Então, foi assim que a gente foi guiando a questão do atendimento em domicílio. O atendimento em domicílio. Mas aí eles te encontram no Google, ligam para a loja, te procuram no Instagram. Guilherme, eu tô querendo trocar, como é que eu faço? É aí assim que eles fazem o contato? Exatamente, exatamente. O contato pode ser via Instagram, ou via WhatsApp, ou mesmo por ligação telefônica mesmo. Então, assim, são esses canais que a pessoa chega até a gente e contata, a gente marca um horário com a pessoa, no local, por exemplo, às vezes da residência, do trabalho da pessoa, né? E aí levamos ali as peças para a pessoa experimentar, realmente fazemos o atendimento dessa maneira. Perfeito, então. Agora uma curiosidade aqui. Para quem tem os relógios, a grande maioria dos relógios que o senhor trabalha hoje são relógios de ponteiro. É, Os digitais, são relógios de pulso, de de pulso. ponteiro. Porque tem Existe os hoje uma, digitais, né? existe hoje uma demanda muito grande que são os relógios smartwatch. Ah, Infelizmente, eu recebo telefonema quase que todo dia, de pessoas querendo consertar smartwatch. Só que é um tipo de tecnologia que não tem profissionais aqui em Fortaleza que façam. olha só. Por quê? Porque a tecnologia empregada nos smartwatch é uma tecnologia voltada mais para o ramo de celular. E os profissionais que consertam celular em Fortaleza, eles não querem fazer consertos, quando querem, e também não tem como resolver o problema dos clientes por causa das faltas de peças de reposição. Por exemplo, se você tem um smartwatch, né, que quebrou o vidro, quebrou o display, né, que é igual um celular, Olhou, molhou, entrou água, não tem como resolver. Se tiver autorizado em Fortaleza, tudo bem. Aí ele vai lá, vai na troca. autorizada, a autorizada recebe o relógio dele, talvez troque o módulo completo dele e está resolvido. Mas as outras marcas não têm autorizado em Fortaleza, infelizmente não tem conserto. E na Comprar verdade, o novo. Ainda relojoaria tradicional, que é a relojoaria tradicional, de né? ponteiro, né? Relógio automáticos, relógio aquáticos movidos a bateria, aí sim, aí tem conserto. Tem conceito. E isso quer dizer, porque assim,
ela tudo bem, é moderno, tudo, mas é aquela história, se der um probleminha, jogue ele fora. É basicamente É, isso, né? Porque para você, infelizmente é. a verdade é essa, como é que vai consertar um relógio desse? Se manda para autorizada, passa aí semanas, por que não dizer meses, né? Para aguardar a manutenção, se tiver na garantia. E aí, por isso que hoje eu ainda hoje tenho meu relógio e eu tenho certeza que a turma mais de 40 com certeza ainda usa muito os relógios É, de a ponteiro relojoaria tradicional, tradicional, isso. ela hoje, ela se tornou, o relógio ele não se tornou só um relógio. O relógio hoje é um acessório de moda. Quando você vai sair, você vai lá na sua maleta de relógio, ou no seu closet, e vai escolher, hoje eu vou sair com o meu relógio Mido, o meu relógio Oriento, hoje eu vou sair com um relógio esportivo, um Tecnos Skydiver. Então as pessoas hoje têm relógio como acessório de moda. A dona Valéria tem 2 relógios e é ponteiro dela. Isso. Bem interessante. Hã? Tecnos. Relógio O meu é Tecnos também, É, só que nem pois sei a é. marca do relógio. Mas, Então, a relojoaria tradicional hoje é muito apaixonante. Tem É, pessoas, tem clientes meus que têm mais de 120 relógios. colecionadores, É, né, rapaz? E outra coisa, e não é só 40 mais não, tem muita gente mais jovem que ocasionalmente aparece na loja é, interessada, E você fica. começa a pesquisar e começa a conversar, eu tava pesquisando sobre esse mecanismo e tal, acontece, de vez em quando chega assim. Então, assim, tá desconstruindo essa história dos 40 a mais. Na verdade, toda a faixa etária está ali isso. que tem interesse em conhecer, porque realmente é uma tecnologia interessante, realmente, a funcionalidade dele. As baterias duram anos, né? Se você É. parar para. As baterias originais, elas chegam a durar 1 ano e meio. Olha só, Então, você se preocupar com a no- bateria, lá na Ótica Jales, nós só trabalhamos com baterias originais. Não temos original. bateria genérica sem marca. É sobre esses benefícios que eu É, queria que o senhor falasse aqui. por Então, quê? bateria original. Qual é a diferença da bateria genérica para a bateria original? A bateria original, ela leva uma tecnologia, ela foi empregada ali, foi embargada uma tecnologia, que ela não vai vazar no seu relógio. A bateria chinesa, uma bateria sem marca, Tem conserto se vazar? tem. Se Tem conserto aí? vazar, apesar de que as baterias originais, elas podem chegar a vazar. Isso acontece quando elas ficam muito tempo dentro do relógio, o relógio está lá funcionando guardado. Pronto, foi o que Depois de aconteceu com o descarregado, primeiro. né? O primeiro Aí, relógio, um preto que eu tinha. pronto. O que é que acontece muito hoje em dia? Uma dica ótima, né? Muitas vezes a pessoa tem 10 relógios, mas ela só gosta de usar 3 relógios. Os outros 7 passam 1 ano e meio, ele não usou o relógio. E a bateria acaba descarregando. Se a pessoa não tirar essa bateria de dentro do relógio, o que é que vai acontecer? Ela vai vazar, vai oxidar, ela vai estourar dentro do relógio. Fazendo isso, ela vai oxidar o mecanismo. Vai queimar bobina, vai queimar circuito, as rodas vão ficar todas oxidadas. Eita, Aí você vai ter um custo maior do que gastar, vamos dizer, R$ 20 com uma bateria de um relógio. Você vai ter um prejuízo de R$ 200. já pensou. Vai perder o relógio. Então tem que ter esses cuidados aí. É, Então, o resultado é a cada um ano e meio. um meio. Ó, já usa por exemplo, dá um exemplo aqui, vou criar um cenário. Ó, usa minha bateria original, uso o meu relógio aqui, já vai fazer 1 ano e 2 meses. Mas ainda está funcionando. Eu preciso trocar, eu tenho que esperar parar para trocar ou eu posso trocar depois de 1 ano e meio? Não precisa trocar sem eles ter parado. Porque existem baterias que podem chegar até 2 anos. Entendi. Existem uns relógios digitais hoje da Casio, que ela usa uma bateria de lítio, que elas podem durar 10 anos. Se você não usar lâmpada, não usar alarme, elas podem chegar a durar 10 anos. Bateria de lítio, 3 volts. Mas as baterias de 1,5 volt, que é desses relógios que a gente usa, tanto os homens quanto as mulheres, usam bateria de óxido de prata, que elas duram 1 ano, 1 ano e meio, pode chegar a 2 anos, depende muito do consumo do relógio. Não precisa você trocar, já está com 1 ano, vou trocar. Não precisa. Quando ele Parou, 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 é hora de trocar a bateria. Quando ele começa a atrasar, eu aviso que ele vai parar. entendi. É verdade. Boa dica, viu? Olha, essa dica é para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast. Eu estou aqui com o Genésio Jales e o Guilherme Jales, os fundadores da Ótica Jales. Olha, eles trabalham com ótica, mas você vai encontrar a ótica lá, armação, lentes, mas o conserto do teu relógio, troca de bateria, manutenção do teu relógio, você pode também estar fazendo por lá. E o Instagram, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o Instagram deles, o telefone de contato, o endereço deles.
para que vocês possam, de repente, estar levando. Você que tem o teu relógio que está guardado há séculos, semana, meses, aproveita esse momento, procura eles lá, que eles vão resolver para ti Na e hora, na hora, né? na hora. Uma curiosidade, o cliente vai lá para fazer uma troca, não precisa só se for um problema complexo, você tem que deixar para, não é Se assim? for preciso fazer uma revisão, ele tem que deixar para pegar dias depois. Mas a troca de bateria, troca de Imediato. pulseira, é na hora, dentro de 10 minutos. Perfeito. Era outra curiosidade que eu ia te perguntar. Eu já vi que lá pelo centro, algumas empresas, inclusive, eu já falar dessas armações, queria que você já Uhum, sim, sim. descrevesse para mim as armações. Eu vi falar que lá no centro agora, lentes em até 60 minutos. Como é que é isso? Perfeito. Essa é uma pergunta que às vezes a pessoa chega pra gente, né? Mas existe isso de entregar óculos em 1 hora? Existe, mas não são todos. O que é que acontece? O que é que é o óculos que você entrega em 1 hora? Em algumas condições específicas, determinados tipos de lentes, principalmente para graus mais baixos, e em armações mais simples, por exemplo, essas como eu e você estamos usando, que é uma armação de aro fechado, né? Existem algumas lentes que a gente costuma chamar no mercado de lentes acabadas, que são lentes que o fabricante ele já tem um certo estoque dessa lente disponível e que você apenas faz o processo de montagem no laboratório e esse processo pode levar menos de 1 hora. Então, certos graus mais baixos, é possível sim você montar um óculos em 1 hora, mas vão ser situações específicas. Por Entendi. exemplo, lentes, as chamadas lentes progressivas, né, que são aquelas com grau para longe, perto e um campo intermediário. Essas lentes elas não têm como ser montadas em 1 hora. Então, assim, o óculos em 1 hora são óculos para situações específicas. De repente, um óculos que é para apenas para miopia, para correção para longe, ou apenas correção para perto. E em determinados graus, principalmente mais baixos, é possível. Mas aí, certo nível de complexidade, aí não tem realmente como se fazer em 1 hora, não. Aí é um processo que, inclusive, leva alguns dias para ser finalizado. Entendi. Vamos falar aqui dessas armações. Eu queria, inclusive, durante todo o nosso episódio de hoje, você viu aqui que a nossa mesa, nossa bancada ficou toda característica aqui da Ótica Jales, inclusive para minha câmera ou para do meio? Para minha, né? Olha aqui, essa armação aqui. Como é que a gente poderia exemplificar essa armação que eu estou segurando aqui agora? Perfeito. Hamilton, esse é um exemplo de uma das linhas que a gente trabalha, né? São armações em acetato. O que é que acontece? Nós trabalhamos, esse é uma das marcas que a gente trabalha na nossa ótica. São produtos que têm uma garantia, até inclusive no detalhe da armação que tem um leve folhado, né? A gente percebe que é um folhado de qualidade, uma peça que tem garantia. A gente sabe que armações em metal, a gente vive numa cidade que é quente, que é úmida, tem a maresia, né? Tem tem o efeito que poderia descascar, né, mas é uma lente, é uma armação, aliás, que ela tem procedência, tem garantia, a gente consegue dar uma segurança melhor para o nosso cliente, que é uma armação mais durável, né. Aí essa outra que você mostrou agora há pouco aí também, uma armação esportiva masculina Essa aqui, muito bonita, isso, né. Então assim, trabalhamos com marcas que são conhecidas, são produtos de grande qualidade, e a gente também trabalha com uma linha própria de produtos, né. A gente tem algumas parcerias com fornecedores que entregam também uma linha de produtos que leva a nossa marca, né. Então a gente também trabalha com armações em acetato e em metal em linha própria, né. Inclusive, que são armações com preço bem acessível para quem está procurando ali um produto de qualidade com preço que cabe no bolso. olha só, as armações realmente são lindíssimas para a mulherada que tá querendo dar um estilo diferente. Tem gente que tem mais de um em óculos, Sim. inclusive, Sim. né? Por exemplo, eu tinha dois óculos, só que um era de grau escuro e esse aqui que eu uso, né? Mas aí eu fui tomar banho de praia. Imagina o que aconteceu, né? E eu Pois simplesmente a onda levou e eu fiquei sem pai, sem mãe, com o meu óculos que foi embora. Olha aqui as armações, ó, toda muito bem acabada, tem, assim, muito bonito, de fato. No Instagram dele você vai encontrar essas e outros modelos que realmente têm uma qualidade que você já consegue em tocar no óculos, você consegue ver que tem estilo, tem qualidade. Olha, bem interessante mesmo aqui. Tá aqui 3 modelos que a gente deixou durante todo o episódio de hoje, aqui na nossa bancada para você acompanhar. E se você está buscando e precisa trocar de óculos, vai lá na Ótica Jales, o endereço, o Instagram, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. E o telefone de contato, como é que as pessoas entram em contato com vocês? pronto. Nosso contato, o número tanto de telefone e WhatsApp é DDD 85
987560201. Aqui também na descrição desse vídeo você vai encontrar o contato. Então, ó, pensou em óculos de qualidade, armações transadas para você ficar diferente e não se prenda em somente um óculos, não, porque muitas pessoas têm até mais de um. Um para a noite, um para durante o dia. Eu tô me referindo ao estilo, né? Claro que tem algumas lentes que já fazem sobre a distância, né? Ver de perto, ver de longe, por exemplo. Para mim poder ver de perto, eu tenho que tirar o seu óculos. Mas eu Isso. poderia não tirar o óculos se eu tivesse uma lente Progressiva. progressiva, tá vendo? Já tô até me adaptando aqui. E é isso que você tem que fazer, procurar a Ótica Jales para que vocês possam aí estar trocando de óculos ou buscando uma armação legal. Essa aqui é uma boa dica para vocês. E também quando você precisar dar sua manutenção no seu relógio, se ele tiver parado, guardado, que eu sei que você tem um óculos, um Muitos. relógio parado dentro da tua gaveta, vai procurar ele agora. E aqui na descrição desse vídeo, procura também a Ótica Jales, porque nós estamos falando de um profissional que conhece muito bem do que fala, já trabalha ali no centro da cidade, é o mais bem avaliado do Google, e isso você pode conferir dando uma pesquisadazinha lá, você vai encontrar a Ótica Jales como sendo o local ideal para você poder fazer manutenção, trocar a bateria do teu relógio. Fechado? É isso mesmo? É isso aí. No nosso episódio de hoje, eu queria finalizar, né? Nós estamos chegando aqui no momento final. Eu queria saber de ti, Guilherme. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar no episódio de hoje que não foi dito aqui? Primeiro de tudo, para quem olha para o mercado em busca de empreender, né, procurando algo, né, de repente, voltando lá no começo da nossa conversa, né, uma pessoa que de repente ela está no emprego, não se sente tão satisfeita, né? Empreender não é fácil, tem muito desafio. A pessoa não deve imaginar que vai ser mais fácil do que o trabalho que ela tem hoje, né? Mas as recompensas vêm quando a gente trabalha, quando a gente faz o nosso melhor. Então, se especializar, primeiro de tudo, encontrar um trabalho, encontrar um ramo em que você sente a identificação, em que você sente a vontade. O pai comentou um pouquinho antes aqui sobre todo mundo ser vendedor, né? Vai ter gente que tem mais dificuldade no trato com o público. Se de repente a pessoa sente que o caminho dela não é aquele, às vezes não é questão de forçar, sabe? Quando a gente vai em certas lojas como cliente, a gente às vezes sente que o atendimento não é tão bom, porque muitas vezes, na realidade, a pessoa não está ali porque ela quer, ela está ali porque ela precisa, né? Então, acima de tudo tentar encontrar, às vezes pode ser difícil, pode ser desafiador, mas encontrar aquela interseção, né? Onde se encontra o que a pessoa gosta de fazer com aquilo que ela consiga encontrar como um ramo no mercado, né? E a partir daí, correr atrás de aprender, aprender e aprender. Escutar, escutar e escutar. Porque isso é que vai fazer um bom profissional. Então, para quem quer empreender, é encontrar esse caminho, né? Conseguir encontrar isso em que você vai se identificar e dali trabalhar duro. Como a gente sempre fala aqui, com transparência, passando confiança para as pessoas, os resultados vêm. A gente luta, às vezes parece que está demorando, mas os resultados eles aparecem. Com certeza, isso são palavras aí do Guilherme. E para o senhor, seu Genésio, o que é que o senhor diria assim para o cara que, poxa, eu queria me encontrar, eu ainda não sei o que eu quero fazer da minha vida. O que é que você diria para esse cara? Que bom, você fez essa pergunta. O Guilherme falou tudo, mas tem algumas coisas que eu gostaria de acrescentar. Se você quer empreender, eu já vi aqui no Perspectiva Podcast outras histórias inspiradoras, né? Você tem que gostar do que vai fazer. Não adianta você se meter em um ramo em que você não goste. Você tem que gostar de fazer aquilo ali, aquele ramo. E primeiro, o Guilherme falou uma coisa: gostar de pessoas. Você tem que, para você ser um bom vendedor, vender a sua imagem, vender sua ideia, vender sua proposta, você tem que gostar de pessoas, atender o público. E, e esse é um bom caminho. E fazer diferente. Porque fazendo igual, tem um monte de gente fazendo igual. O fazer diferente é que vai chamar a atenção do seu cliente. Porque ele nota, ele sente em você que você gosta de fazer, faz com amor, só ir no manuseio. Vou te contar aqui um exemplo. A gente, quando troca uma bateria de um relógio lá na Ótica Jales, a gente troca a bateria. A minha esposa, depois que eu termino de colocar a bateria, vedar o relógio, limpar o vidro do relógio, eu não consigo trocar uma bateria e deixar o relógio embaçado.
Muitas pessoas têm relógio guardado e o vidro está embaçado. Eu tiro a máquina fora, limpo o vidro, vedo as vedações com silicone. Aí minha esposa faz o trabalho de limpar o relógio. Ela pega o relógio do cliente, uma solução própria que nós temos lá, e nós lavamos o relógio para o cliente. Quando o cliente pega no relógio, ele diz assim: puxa vida, ficou novo. E quando a gente vai entregar, o interessante é que nós temos já é costume da gente, a gente enrola em um papel, coloca no plástico e coloca a garantia de cada bateria dentro daquele saco. O cliente, quando recebe o relógio, recebe todo embaladinho e diz assim: mas que atendimento Que diferente. experiência, né, rapaz? É. Até eu tô, Então, as pessoas já tô analisando aqui quando eu levar o meu leite, então vai ser vê desse que a gente jeito. faz isso com carinho. Não importa se o reloginho é um reloginho barato, um relógio é caro. O relógio é do cliente. Muitas vezes o relógio foi do pai dele que deu de presente, foi da mãe dele. Então, para o cliente, o valor daquele relógio é muito valioso. A gente pode não valer só mais um relógio. Você pode até pensar assim, mas não é. Cada relógio, o cliente tem um carinho com ele. Às vezes o relógio está bem velhinho, mas o cliente diz: não, quero consertar meu relógio. Então, tem que ter esse cuidado. Então, se você for fazer, em qualquer ramo que você for fazer, faça de modo diferente. Faça uma coisa que as outras pessoas não façam. Procure a excelência, transparência e honestidade. Esse é o nosso pilar da nossa empresa. Perfeito. Essas são palavras aqui do seu Genésio Jales. E eu fiquei muito feliz que a gente teve a oportunidade de conversar, dois negócios aqui que se completam dentro do centro de Fortaleza. E são histórias inspiradoras que fazem com que a gente fique aqui atento, olhando para cada detalhe que é dito pelos nossos convidados. E eu quero agradecer imensamente o fato de vocês terem vindo aqui, acreditado nessa proposta que a gente está disposto a estar entregando aqui. A gente já vem entregando desde o dia que vocês disseram sim, né? E eu quero agradecer demais. Vocês são uma família simpática. Uma hora dessa eu apareci lá para tomar um Ah, café, legal. certo? Para levar, inclusive, o meu relógio que precisa de manutenção. Você está intimado. Vai ser um prazer para mim. Bom, primeiro, Guilherme, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, amigo. Foi um prazer. Foi muito bom a gente contar um pouquinho da nossa história e trocar essa ideia. Muito bom. Seu Genésio, muito obrigado. Foi muito bom. Esse bate-papo aqui, né? Às vezes até emociono com a história. Você vai relembrando, né? É, a história de prestar serviço é inspirador. Perfeito. Gente, para você que está acompanhando a gente no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. Lembrando que todas essas informações, o endereço, o Instagram, telefone de contato, você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui, na intenção de você ir lá e conhecer exatamente a Ótica Jales, opções de armação, manutenção de relógio. Fica à vontade, trocar bateria, fica à vontade. O meu muito obrigado e eu volto num próximo episódio trazendo muito mais para vocês, histórias como essa que inspiram a gente a cada dia, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.